Para começar, primeiramente, aos espectadores de O Liberal, eu me chamo Michael Martins, sou repórter de política e economia aqui em O Liberal e vou entrevistar nessa tarde Ludmila Barros, assistente de campo e porta-voz da Agência de Refugiados da ONU em Belém, né? Representante da entidade aqui na cidade, na região, propriamente. E aí eu queria te instigar, antes de qualquer coisa, ouvir o que tu tem a dizer, como é que tu tá se sentindo com essa entrevista, o que que a gente vai poder saber melhor da Acnur hoje. Bom, aí eu vou começar desde o início, assim, do Acnur. O Acnur está em Belém desde 2019, né, com o aumento do fluxo de imigrantes, especialmente da indígena da etnia Warau. E então, desde 2019, a gente tem um escritório aqui em Belém. O trabalho do Acnur em Belém é um trabalho de advocacy, né, em colaboração com as autoridades locais e parceiros de diversos municípios, com foco em capacitações sobre interculturalidade, atendimento humanizado e capacitações para reforçar entendimento sobre status migratório, proteção internacional e documentação. Então, tem várias ações aí. A gente também tem parcerias privadas, né? Recentemente, o Acnur, com uma parceria com a empresa chinesa, que é a Longe, fez instalações de placas solares em 6 lugares aqui em Belém, 2 escolas municipais, na Universidade Federal do Pará, e também em 2 UBSs, né, uma em Outeiro e uma em Guamá. Então, o Acnur aqui em Belém tem como foco, né, o fortalecimento também comunitário, de lideranças locais, sobretudo das comunidades indígenas Waraus, que é a maior população de refugiados que a gente tem dentro do estado. Muito legal esse dado que tu trouxe do Usuaral, porque aí a gente já entra numa das perguntas que eu tinha separado, porque eu tinha pensado assim, logo quando a gente marcou, né, de conversar, qual que é o principal perfil hoje dos refugiados, de quem solicita refúgio aqui em Belém? Porque eu imagino que, para vocês estarem aqui especificamente, aí já aproveito para perguntar também, Belém deve ser uma porta de entrada, né, para a grande massa de refugiados. Como é que funciona essa dinâmica? Belém não seria a porta de entrada principal, a porta principal de entrada seria em Pacaraima, né, em Roraima, na realidade, mas muitos deles de lá, eles vão para Manaus ou para Belém. Não é a porta principal, mas é onde tem o maior fluxo, né, de venezuelanos atualmente no norte do país, digamos assim. Mas em Belém a gente também apresenta a entrada de outras nacionalidades, como a cubana e a haitiana. Mas, obviamente, assim, o maior fluxo é dos indígenas venezuelanos Waraus. E por serem um povo indígena com uma cultura e tradições tão bem definidas, tem uma diferença de tratamento nas ações que vocês destinam, por exemplo, aos indígenas Warau que vêm da Venezuela, aos imigrantes cubanos e haitianos, por exemplo? A gente tenta apoiar, né, de diversas formas, né, na questão da documentação, e aí é muito importante a parceria que a gente tem com algumas organizações, né, como até mesmo a Universidade Federal e outras universidades, que a gente costuma fazer alguns mutirões de documentação, que aí eles apoiam nesses mutirões, mas, obviamente, por ser uma quantidade maior dos indígenas, existe todas umas especificidades que não existe nas outras nacionalidades, né, como, por exemplo, a questão cultural, que a gente tenta fazer ao máximo capacitações com os órgãos públicos, e aí tendo sempre o apoio do sistema de justiça, né, e até de outras instituições, para verificar a melhor forma de atender essas pessoas, devido à questão cultural mesmo. E aí, lembrando também que as pessoas creem que, por serem venezuelanos, todos eles falam espanhol, mas não, né, muitos deles falam somente o Warau, que é a língua deles, e aí isso acaba gerando, assim, barreiras, né, na questão do tratamento, enfim, vários fatores. Vocês trabalham, por exemplo, com alguns colaboradores que dominam o idioma deles para conseguir ter esse contato? O que a gente faz é fortalecer a própria comunidade. Então, dentro da comunidade Warau, tem pessoas que falam espanhol e já tem pessoas que falam português. O que a gente tenta fazer é incluir essas pessoas nesses processos. Então, a gente sempre
invoca as instituições para que tenha um varal nesses processos, porque a gente entende que a melhor maneira de incluir eles na sociedade é fazendo esse tipo de ação, né, fortalecimento comunitário mesmo e construção de tecido social. Entendi. Esse trabalho vem desde 2019 e aí eu te pergunto, que resultados vocês viram na transformação do cotidiano dessas pessoas refugiadas aqui, por exemplo, mas principalmente em Belém, a partir dessas ações, das intervenções da Acnur? Olha, os varaus atualmente eles têm um conselho, é um dos principais conselhos indígenas, né, dentro do Brasil, e assim, formado somente por refugiados. Atualmente 45 pessoas compõem esse conselho, e eles são responsáveis pela região de Belém e a região metropolitana aí, né, Ananindeua, Benevides, e Ana, que eu ainda não decorei, não sou muito boa em falar alguns nomes aqui do Pará, que trava um pouquinho a língua, mas enfim. Ananindeua, Benevides, Belém. Benevides, Belém. Isso, vocês falam Outeiro como se fosse outra cidade, né? Mas Outeiro também, tanto que a maioria deles vivem em Outeiro. Ah, é? Então, isso. Essa era uma Na das inclusive. Em Belém, a gente tem cerca de 807 indígenas venezuelanos no Varal, somente na Grande Belém. Mas desses, a maioria residem em Outeiro. Entendi. E aí sobra alguns que vão para os municípios vizinhos, né? Isso. Santarém, Marabá, Ananindeua, Benevides, são municípios. A partir das ações de vocês, qual é o principal o principal primeiro contato que eles conseguem ter com o trabalho? É de maneira autônoma? Vocês conseguem dar algum direcionamento para que eles consigam, por exemplo, além de tirar a documentação, incluindo a carteira de trabalho, mas também, você falou de capacitação, né? Também conseguir já uma experiência ali dentro do mercado, seja ele qual for, e qual que seria? A gente tem parceria com o Sebrae tem apoiado o Acnur, e nesse sentido, para capacitar eles, porque os indígenas varaus, eles têm muitos, basicamente, uma das maneiras de sustento deles é o artesanato. Então, elas fazem artesanato, seja pela miçanga ou pela palha do buriti. Então, a gente, nessa parceria com o Sebrae, tem tentado reforçar isso e fazer com que elas aprimorem ainda mais a técnica, embora não necessitem aprimorar muita técnica, o que elas necessitam mesmo porque é muito bem feito o trabalho delas, mas o que elas precisam mesmo é fazer uma adaptação ao mercado interno, né? E aí essa adaptação vem com pequenas coisas, como manusear uma máquina, fazer um Pix, especificação de preços, como vender um produto. E agora a gente está até prevendo nesse ano algumas outras atividades nesse sentido para capacitar elas. Inclusive elas formaram uma associação que faz parte do Conselho Aral, a maioria delas, mas que são mulheres, né, essa associação. Elas formaram essa associação no intuito de fomentar mais ainda esse lado, né, de artesanato que elas fazem. E aí o que a gente também tenta em nível de educação, né, fazer com que haja um eixo intercultural. E, por exemplo, ano passado a gente conseguiu fazer com que eles recebessem, 6 varaus recebessem uma bolsa do projeto PAB, né, do Secult, que é para que eles possam alfabetizar outros varaus dentro da sua própria comunidade, porque são pessoas que já falam português, são pessoas que falam tanto o aral quanto o espanhol, então uma maneira de apoiar isso. E esse ano a gente está tentando com os órgãos públicos retomar isso e fazer com que se amplie esse eixo intercultural para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Da maneira como você fala, eu percebo que a parte da documentação, que seria ali nesse primeiro contato, e a parte de empregabilidade, elas fluem de uma maneira até mais fácil. A educação ainda seria o principal obstáculo? Né, Não, na verdade, são vários obstáculos aí, né? A inserção, eu falo porque a gente tenta fazer, mas isso é um trabalho em conjunto mesmo, né? A gente depende também do poder público para estar junto com esse trabalho e existem vários fatores. Ainda a gente tem esse apoio, mas é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente vem tentando construir desde a nossa chegada aqui do Acnur. E, claro, desde a nossa chegada até agora foi aumentando o número de pessoas, né? Então,
os obstáculos maiores, assim, né, que a população waral tem como desafio é a inserção no mercado de trabalho, até pela essa questão linguística, né, a questão que também é uma barreira, né, a questão da xenofobia também, né, é um ponto aí a ser tratado, assim, que infelizmente existe, e Existem muitos casos dificulta. pontuais? Eu não posso te dar dados, mas a gente sabe que existe. É uma reclamação deles. É uma reclamação deles, assim, e muitas vezes até visível, assim, em alguns casos, né. E a gente sabe que existe, né, e até porque quando eles chegaram aqui também existiam muitos que estavam em situação de rua, hoje esse número diminuiu bastante, né, graças aos esforços das instituições e assim, a gente tem parceria com a prefeitura mesmo, a gente tem um molde de memorando de entendimento com a prefeitura para apoiar nessas questões também. Então, assim, são fatores que são os desafios ainda e que a gente vem tentando fazer com que isso seja sanado, que é a barreira linguística, a questão a escolaridade também, né, por uma questão de vários fatores aí, e a inserção no mercado de trabalho e a xenofobia, são alguns fatores aí desafiantes. Do grupo mapeado de refugiados, mas principalmente do Iswaral, que é o que a gente está se focando aqui, são mais crianças, são mais idosos? Qual que é o perfil? São adultos, né, tanto homens como as mulheres, e com uma Jovens grande adultos. quantidade, jovens, né, jovens, uma faixa etária, depende do que você considera jovem também, né, mas uma faixa etária aí dos seus 40, 45 anos, assim. Idosos são poucos, na verdade, assim, não existe tantos, existe, mas são poucos em comparação à quantidade de adultos e enfim. E tem muita criança também, né? E muitas já nasceram no Brasil, são cidadãos brasileiras, assim. Isso facilita o processo desses nascidos brasileiros? Quanto à documentação, escolaridade? Bom, aí se entende que eles são brasileiros, né? Porque no Brasil, a gente nasceu no território brasileiro, já é brasileiro, né? O que dificulta algumas vezes são os processos das pessoas que chegaram, e às vezes chegaram sem acompanhamento dos pais, né? Chegaram, e aí sem documentação, e aí isso dificulta um pouco. Mas as que nasceram no Brasil enfrentam algumas dificuldades devido a outros fatores, não necessariamente a questão de refúgio nem nada, porque aí elas não são refugiadas, né, elas são brasileiras. Mas existem alguns desafios ainda, assim, que a gente enfrenta. Que é, por exemplo, algumas nascem dentro das comunidades, e aí não tem a declaração, né, do hospital, e aí para ir para o cartório, enfim, são desafios que a gente tem tentado fazer com que sejam resolvidos aí também. Até porque a constituição familiar da população indígena, eles têm uma concepção diferente, né, do que a gente, da população não indígena, entende. Então, aí, isso também são coisas que a gente tenta trabalhar. E o que a gente tem tentado fazer também é parceria com as universidades, né, através da Cátedra Sérgio Vieira de Melo, que tem tanto a UFPA quanto a Estadual do Pará, são parceiras nossas nesse sentido, e a ideia dessa parceria é construir uma rede comprometida, né, com a pauta de deslocamento forçado, fortalecendo iniciativas em prol das pessoas refugiadas, por meio de atividade de ensino, pesquisa, extensão e promoção de serviços comunitários aí. Até isso seria uma estratégia do Acnur para resolver, sanar ou mitigar alguns problemas que a gente até mencionou aqui, né, como inserção no mercado de trabalho, a xenofobia, enfim. Perfeito. Como é que está hoje o cenário desse fluxo migratório? Ele aumentou, ele continua intenso, porque ainda tem alguns conflitos, algumas situações conflituosas, sejam elas em níveis diferentes, nos países vizinhos, incluindo a Venezuela. A gente, né, eu imagino que você esteja citando o último que ocorreu com a Venezuela, né, no início do ano. Sim. Com base nas informações disponíveis, né, nesse momento não há relatos assim de deslocamento ou de movimentos transfronteiriços ligados aos acontecimentos recentes. O trabalho do Acnur na fronteira do Brasil com a Venezuela segue acontecendo normalmente. Dentro do estado do Pará, assim, né, falando do estado, a gente não tem visto
muitas mudanças quanto a isso, mas o Acnur segue acompanhando, assim, de perto a evolução da situação na Venezuela, tanto quanto na região, e a gente está pronto para esforços de ajuda emergencial e proteger pessoas locadas que necessitem de assistência, trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros. Perfeito. E as ações de vocês se estendem até a região metropolitana apenas, ou na região de maneira mais ampla tem outros pontos focais? Você falou, por exemplo, da fronteira com a Venezuela. Aí a gente tem escritórios, né, na Venezuela, na fronteira com a Venezuela, né, em Roraima, em Manaus, em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Mas aí, no caso, eu não posso, né, falar por eles, eu posso falar mais aqui. Sim. Então, era mais para saber. Porque uma das minhas perguntas, eu perguntei isso porque uma das minhas dúvidas era a questão dos desafios logísticos. Eu já fiz assim, entrevistões com outros gestores. Michael? Tá me ouvindo? Não, tá cortando. Tá. Eu vou falar mais devagar, então. Que eu acho que já estabilizou agora. Tá me ouvindo? Tô, agora sim. Tá, perfeito. Porque uma das minhas dúvidas é porque muitos dos entrevistados que já passaram por aqui falam sobre desafios logísticos. Então, as longas distâncias, diferentes modais de transporte para ir para um único destino, rios muito grandes para se atravessar para chegar até certo ponto. E aí eu perguntei, porque eu já queria tentar entender se esse era um dilema da Acnur, mas como vocês se concentram atualmente aqui no escritório de Belém, até a região metropolitana, imagino que não, né? Não, assim, não. Você fala do trabalho do Acnur em entrar em outros estados, seria essa a pergunta? Mesmo no Pará, mas se vocês iam até os interiores, mas como está se concentrando aqui, né? Não, a gente não tem escritório em outras cidades do estado do Pará, mas a gente atua no estado do Pará. Aonde necessitar, vocês vão agir. É mais ou menos isso mesmo, é mais ou menos isso. A gente tem contato com outros municípios, né? Também, onde tem população necessitando nesse sentido, a gente tenta fazer ações. Embora, às vezes, seja uma dificuldade nossa também de verificar onde está concentrada essa população, algumas vezes, assim. Mas a gente sempre tenta manter esse contato com os outros municípios, não somente com o município de Belém, mas com outros municípios do estado do Pará também. Entendi, mas é pontual, né? Vocês precisam ser instigados para agir? Ou, por exemplo, só para eu entender, como é que uma população refugiada ou uma população que está pedindo ajuda para um local pode conseguir solicitar, né, o auxílio de vocês? Assim, importante frisar que, assim, o auxílio do Acnur, aqui no estado do Pará, ele não é um auxílio no sentido humanitário, no que se refere a abrigamento, que é o que ocorre, por exemplo, em Pacaraima e Boa Vista. Aqui o contexto é um pouco diferente. Então, a nossa assistência, o nosso trabalho aqui é um trabalho mais de catalisador e advocacy, né? Das ações, como podem ser implementadas ações que protejam essa população né, através do poder público. Então, o nosso trabalho aqui e parceiros também, outras organizações que existem dentro do Estado. Obviamente, quando a gente veio para cá, veio por uma questão humanitária, né, houve um processo de abrigamento no início, hoje em dia isso não existe mais, essa questão do abrigamento. Então, esse apoio que a gente dá no Estado, ele vem muitas vezes até dos órgãos públicos que buscam o nosso apoio. Por exemplo, numa cidade X está havendo tal problema. O Acnur vai tentar fazer ações para tentar mitigar esses problemas que estão tendo. Como, por exemplo, né, como eu mencionei, que muitas pessoas não sabem falar o português, muito menos o espanhol. Então, o Acnur que faz é tentar fazer como que essas pessoas possam ser atendidas de maneira humanizada, e aí a gente realiza capacitações com os órgãos públicos, explicando como funciona o processo, e inserindo essas pessoas na construção dessas políticas públicas e nessas ações, inserindo, né, as pessoas que foram os imigrantes e refugiados nesse contexto.
para que Entendi. haja uma construção de tecido social. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Respondeu. E eu vou te instigando mais para que eu e os espectadores também consigamos visualizar na prática o que vocês fazem. Então, aqui em Belém, articulação. Se necessário, vocês agem de maneira mais prática, no sentido de abrigamento. Acredito que alimentação, com esse tipo de suporte. Isso, mas aí dependendo, né, das necessidades que vão vindo. Mas isso, assim, isso seria, assim, pensando em Belém mesmo, isso seria em casos, né, que se voltasse ao que foi no início da nossa chegada aqui no escritório. Mas, pelo momento, é um trabalho mais de articulação mesmo, assim, o trabalho do Acnur, com os órgãos públicos e parceiros. E ainda bem que esse número, essa necessidade foi mitigada. Sim, e aí é fruto do trabalho do Acnur em conjunto com os órgãos públicos e os parceiros, né? Que a gente tentou mitigar isso e fazer com que essa parte não seja mais necessária à nossa atuação. Perfeito. Ludmila, eu prometi para a Iana uma média de 20 minutos. Então a gente vai caminhar agora para a última pergunta, que eu também não vou te alugar pelo resto da tarde. Se eu pudesse, eu alugaria. E eu separo sempre esse momento final para que tu me digas o que para ti ainda precisa avançar, né? Eu sempre peço votos do futuro e do presente. Então, o que a gente precisa fazer agora para que a gente consiga avançar, né, nessa atuação de vocês? Seja em mais articulações, para que fique claro qual que é o principal entrave para que a gente siga adiante e mais rápido no trabalho que vocês fazem. Olha, eu posso pensar uns segundos, porque... Pode, fica à vontade. É muita coisa. É muita coisa, mas assim, pensando na população, né, o que eu já até comentei, né, que a população ainda enfrenta desafios significativos, né, barreira linguística, em especial a população indígena Warau, que dificulta a comunicação e o acesso a serviços. A inserção ainda limitada no mercado de trabalho, e aí eu estou falando de empregos formais, né, carteira assinada, que muitas vezes ocorre mais com os homens, devido a trabalhos braçais, de indústrias, e ainda falta a inserção das mulheres, né, nesses empregos formais. E aí eu não falo somente também dos indígenas Warau, mas de outra população migrante e refugiada que é de outras nacionalidades que ainda que existem aqui no estado, né? As situações de xenofobia, né, que afetam sua integração social e a dificuldade de acesso à moradia digna, que é um problema também muito sério, assim, embora muitos deles não estejam em situação de rua, ainda moram em condições habitacionais precárias, que esse é um ponto que ainda precisa ser melhorado e ser visto. E eu acho que esse seria, assim, um ponto que a gente precisa focar. Mas, assim, pensando no lado positivo, o Acnur, junto com seus parceiros, tem avançado em alguns temas importantes, né, que agora necessita da sua implementação, digamos assim, né, quanto à questão de políticas públicas, né, por exemplo, entre 2023 e 2025, a gente teve avanços importantes na construção e implementação de políticas públicas voltadas para refugiados, migrantes e apátridas, tanto no âmbito municipal quanto no estadual, no estado, né. Em 2023 foi criada a Lei Municipal para Migrantes, Refugiados e Apátridas, que foi um passo relevante na institucionalização do tema no nível local. Em 2025, a criação do Conselho Estadual para Imigrantes, que a gente espera que agora, nesse ano de 2026, seja implementado. E esses marcos, né, refletem, assim, um esforço interinstitucional contínuo, resultado da articulação entre o Acnur, órgãos governamentais, organizações da sociedade civil, outras agências também, e entidades de proteção a direitos humanos. E essas iniciativas são fundamentais, assim, para fortalecer a proteção dos imigrantes, né, refugiados, solicitantes de refúgio e apátrida, né, pois estruturam um processo de integração dessas populações e ampliam seu acesso a direitos essenciais básicos, né, de qualquer ser humano, né, como trabalho formal, matrícula de crianças nas escolas, inserção no mercado de trabalho, né, mas aí reforçando mercado de trabalho formal, e cria espaços, né, institucionais de diálogo, né, que é importante também esse diálogo tanto entre a comunidade local de Belém com os refugiados. E aí eu acredito que dar continuidade
a essas políticas públicas, a criação de políticas públicas, leis municipais, que reforçam essa proteção, eu acho que é um fator primordial e essencial para que o trabalho, não focando no trabalho do Acnur, mas eu acho que o mais importante aqui são essas pessoas, né, que elas possam ser de fato inseridas na sociedade paraense. Perfeito, Ludmila. A gente fica nessa expectativa de que toda essa cadeia de entidades haja em todas essas coisas ao mesmo tempo, até porque uma leva a outra, né? Sim, Então, exatamente. eu te agradeço por esse espaço, te agradeço por esse tempo, pelas tuas respostas. Parabéns pelo trabalho de vocês. E agora, falando aos espectadores do Liberal, já me despeço, encerro aqui essa conversa, uma conversa muito boa, inclusive. Eu poderia conversar bem mais, né? Eu te agradeço e finalizo agora, né? Foi um prazer. E aos espectadores, essa foi Ludmila Barros, assistente de campo e porta-voz da Agência de Refugiados da ONU em Belém. Ludmila, um abraço. Espero que a gente se encontre por aí. Obrigado, Maicon, obrigada pela oportunidade e, assim, agradecer pela oportunidade de falar pelo Acnur, né, e eu acredito que é importante também a gente ter esses espaços e falar um pouco das nossas atividades a nível local. Muito obrigada. Que vocês fiquem mais conhecidos agora e que a gente veja essa articulação acontecendo. Sim, Até obrigada. breve. Obrigada, até breve. Tchau.